Olá, minha gente querida. Hoje, sem a presença do nosso deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto, nós reapresentaremos trechos de dos dois últimos programas, já que muitas pessoas nos enviaram mensagens pedindo esta reapresentação, especialmente do aniversário do Estado de Israel na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando homenageamos a nossa queridíssima presidente da Vitso Rio, Lúcia Balaciano. Vamos ao programa de hoje, que eu tenho certeza será do agrado de todos. Poder fazer alguma coisa em prol dos mais necessitados faz com que nos sintamos vivos. Sempre acreditei no trabalho em equipe e acho que ninguém realiza nada sozinho. A Vitso conta com Haverot, que se dedica integralmente à organização, e sempre contei com esse apoio. A Vitso é uma organização moderna que está conseguindo atrair mulheres jovens, pois nosso futuro depende dessa continuidade. Mas nunca nos esquecemos da experiência daquelas que muito têm a transmitir, pois através da participação e integração de todas, com certeza continuaremos sendo uma organização reconhecida e respeitada, mantendo sempre nossas tradições, alcançando nossos objetivos e caminhando sempre rumo ao sucesso. Am Israel Rai, Shalom. Tivemos a voz maravilhosa de Clarita Pasquim, que emocionou a todos com Yerushalayim. Olha, minha gente, nós tivemos a participação do coro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é belíssimo. É forte, corajoso, segue seu destino sem medo e mesmo vivendo hoje, talvez um dos momentos mais difíceis de sua existência, temos certeza que será vitorioso, defendendo com talento e determinação todas as situações de perigo que possam se apresentar à segurança de seu povo e à sua própria existência. Israel não quer viúvas e mães sofrendo a perda de seus filhos. Quer e sempre quis a paz, contrariando a apologia do ódio pregado para os seus inimigos. Vida eterna a Israel e muita paz e compreensão entre os homens. Muito obrigada. Tivemos lá o nosso orador oficial da noite, o desembargador Messode. Israel tentou inúmeras vezes se aproximar da Síria para devolver-lhes terras em troca de paz. A Síria se recusa obstinadamente. Israel devolveu Gaza com todas as construções e sistemas de uma urbe moderna, espontaneamente, livremente, em troca de nada, só com a expectativa de uma resposta positiva em favor da paz. Os árabes entraram em Gaza, tornaram-na uma zona militar, de onde lançam milhares de foguetes incessantemente. O Irã clama abertamente que destruirá Israel, que o apagará do mapa. A saudosa primeira-ministra de Israel, Golda Meir, disse uma vez: a paz virá quando as mães árabes tiverem mais amor a seus filhos do que o ódio a Israel. Mas os judeus creem na voz divina de seus profetas
Creem que as espadas se transformarão em arados. Creem que uma criança meterá a mão no fojo da áspide e que ela não picará. Creem que um não invejará nem cobiçará o que é de outrem. Creem que povos viverão sob a mesma bandeira da paz, porque o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem os mares. Esperamos sim. Muito obrigado. A mesa foi composta por brilhantes personalidades que usaram da palavra. Que Israel viva para sempre, que o povo de Israel viva, frutifique, que a gente continue dando o país Israel e o povo Israel exemplo na ciência e tecnologia, na educação, que seja essa luz para o mundo de uma democracia lá no meio, lá pertinho, lá no meio do deserto, dando uma luz de que é possível construir um povo educado, um povo que é capaz de ganhar prêmios Nobel e dizer que é com muita emoção que eu falo aqui hoje. Muito obrigada. Eu queria, eminente vereadora Tereza Berger, fazer dessa lembrança o meu preito de respeito e admiração, falava há pouco com a presidenta Sarita, ao povo judaico, à comunidade judaica, ao Estado de Israel. Porque a sua tenacidade, a sua perseverança, a sua organização, a sua solidariedade são dignas de respeito e de exemplo. Mas, vereadora Tereza, mais uma vez a senhora está de parabéns por sempre manter viva a chama do Estado de Israel nesta casa. Muito obrigado. Que continuemos juntos, a Vitsu, Israel, as pioneiras e demais instituições sionistas, todas lutando por um futuro de paz, um futuro de mais igualdade, de justiça social. Que Israel viva para sempre e a Vitsu também. Muito obrigada a vocês. Como foi dito aqui, Israel acumula 10 prêmios Nobel em 64 anos de existência, que é mais do que a soma de todos os seus vizinhos, que juntos não chegam nem à metade desses 10 prêmios Nobel. Infelizmente, os vizinhos de Israel acumulam foguetes. O povo de Israel acumula pesquisa, ciência e tecnologia em prol de toda a humanidade. Que viva o povo de Israel. Am Israel Chai. E o nosso deputado Gerson Berger, como acontece sempre, contou a sua tradicional historinha e, como acontece geralmente, me fez elogios que eu acho não mereço, viu, Gerson? Tenho mais uma vez a honra de ter essa sessão presidida pela minha sucessora, esposa, amiga, querida Tereza Berger. Nos honra a todos pela maneira correta, digna e de combate a tudo que está errado. Ela tem sido um exemplo. Muitas vezes é combatida porque depende do que é certo. Eu queria convidar a Tereza, nós que estamos casados, em profunda harmonia, que venha até perto de mim. E para alegria nossa, como acontece sempre, veio o coquetel, veio o bolo e todos cantando apagamos as 64 velhinhas deste estado maravilhoso que é Israel. Viva Israel!
Bom, minha gente, com o apagar das 64 velhinhas, e eu não poderia também deixar de agradecer a todos que lá compareceram, em especial a presença dos nossos movimentos juvenis que tanto alegraram a festa. Já vamos começar falando sobre a transparência no uso do dinheiro público. E com muita satisfação, recebo a boa notícia que vem lá do Planalto, em Brasília, que é a Lei de Acesso às Informações Públicas, que entrará em vigor a partir do dia 16 de maio. Esta iniciativa merece o nosso aplauso e eu até diria, Gerson e Pedro, de todos os brasileiros, pois hoje vivemos num país cheio de zonas de sombra que aninham malfeitorias e até a delinquência no uso do dinheiro público. Como disse a presidente Dilma, a partir do dia 16, todos os brasileiros poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública, que deverão ser oferecidos de forma clara, em linguagem simples e direta, com o apoio de busca e pesquisa. Gerson e Pedro, uma das razões do meu aplauso a esta iniciativa da presidente Dilma é o fato de que, no ano passado, apresentei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro um projeto de lei propondo a transparência em todos os projetos relacionados à Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016. Pois é, pasmem, a base do governo Eduardo Paes, que a maioria na Câmara votou contra, mandando meu projeto de lei para o arquivo, caracterizando desta forma que o governo municipal não quer que projetos com valores especificados possam ser acompanhados de forma clara pelo cidadão comum. Como sou teimosa, no início deste ano reapresentei o mesmo projeto. Espero agora que o prefeito Eduardo Paes, aliado do governo federal, se sensibilize diante da decisão da presidente Dilma Rousseff. Afinal, boa parte dos projetos que dizem respeito à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos são realizados em caráter emergencial em função do tempo, muitos deles não passando sequer pelo processo licitatório. Mais uma grande razão para aprovar o meu projeto. Afinal de contas, o contribuinte tem o direito de saber para onde vai o dinheiro cobrado em seus impostos. Não é isso, Gerson e Pedro? Corretíssimo. A transparência permite, acima de tudo, um combate mais efetivo à corrupção. Vai levar também a uma melhoria na qualidade dos gastos públicos, reduzindo custos e racionalizando processos, como bem disse a presidente Dilma. Não resta dúvida que esta lei representa um avanço inédito, pois todos os brasileiros poderão ter uma noção realística do funcionamento do Estado, que é sustentado com o suor dos seus impostos. Cabe dizer que esta lei não está ainda terminada. Ela deverá ser regulamentada pela presidente Dilma antes de entrar em vigor. Sabemos que a presidente deverá ser pressionada pelas estatais que não têm interesse em revelar determinados custos, até mesmo pela alta burocracia em não expor salários. Acho, no entanto, que Dilma manterá seu dever de fugir de interesses menores, que só irão diminuir a relevância da nova legislação, se ocultarem do cidadão aquilo que todos têm o direito de saber.
Parabéns a você, Tereza, que se antecipou já no ano passado a nossa presidente com seu projeto do Portal da Transparência Olímpica. Tenho certeza que sua luta será grande, mas no final você sairá vitoriosa. Isso mesmo. De um lado a transparência, de outro a corrupção. Só pode ser contra a transparência, que é algo legítimo, quem é a favor da corrupção, que é ilegítimo. Você, Tereza, está realmente vitoriosa, até porque, como a lei da transparência se incorporou à legislação federal, os estados e municípios terão que segui-la, ajustando as suas legislações àquela do Palácio do Planalto. Através da transparência haverá, inclusive, um controle maior dos preços. E isso reduzirá os escândalos que têm estourado por aí, porque a pessoa que vai roubar, eu já disse aqui no programa, parem de roubar, parem de roubar. As pessoas que se dispõem a roubar contam com a sombra do universo opaco, não quer transparência, não quer luz nenhuma. Você, Tereza, botou a luz na cidade do Rio de Janeiro em matéria de transparência pública. O prefeito tem que cumprir. Mas vamos falar de um outro assunto sem o qual podemos dizer o ser humano não existiria e que se chama memória. Este assunto tão importante requer análise de técnicos, de especialistas no assunto. Mas o nosso dia a dia nos mostra o quanto é importante ter uma boa memória, que é uma faculdade cognitiva e, desde o nascimento, forma a base para o aprendizado. Imaginem se não houvesse uma forma de armazenamento mental de representações do passado. Não teríamos uma solução para tirar proveito da experiência, que nada mais é que um complexo mecanismo que podemos chamar de arquivo e que está intimamente associado à aprendizagem responsável pela habilidade de mudanças no nosso comportamento, através das experiências que foram armazenadas na memória. Podemos dizer que a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos e a memória é a retenção dos conhecimentos aprendidos. Nessa história toda, o que eu acho muito curioso é que nós tendemos a registrar, a guardar em nossa memória os números de telefone, os detalhes de personalidade das pessoas com as quais temos afinidades. Tem até o caso de pessoas que dizem que ao brigarem com alguém que as magoou profundamente, apagam de suas vidas e de sua memória definitivamente este alguém. E o que dizer daqueles políticos que conseguem registrar em sua memória nome e até data de aniversário de inúmeros eleitores? Dizem que o Paulo Maluf é um deles. Pena que a memória dos seus eleitores não seja a mesma, pois apesar do seu envolvimento em tantos escândalos, continua se reelegendo e ninguém consegue tirá-lo do poder. Gerson e Pedro, seguindo este exemplo do Maluf, podemos dizer que o eleitor no Brasil tem memória curta? Tereza, vou tentar te responder no caso do Maluf. E parece que muitos de seus eleitores não lembram das informações negativas arquivadas, deixando-se iludir pelos discursos e promessas proferidas no presente. O mesmo acontece com tantos outros políticos envolvidos nos mais tenebrosos escândalos financeiros. Por exemplo, um dos casos do Sarney, no Plano Cruzado 1, que congelou os preços de fevereiro de 1986 até 16 de novembro daquele ano. Um dia antes, 15 de novembro, o povo foi às urnas. Passadas as eleições, Sarney descongelou os preços, caracterizando dessa forma um verdadeiro estelionato eleitoral. A inflação chegou a 1000% ao ano,
Mas, no entanto, ele continua no poder até hoje como presidente do Senado. No governo Collor, escândalos em série, como chantagens praticadas pelo PC Farias, o congelamento das cadernetas de poupança e das aplicações financeiras praticadas em 1990, que foi o maior escândalo público da história. No entanto, Collor está aí, senador, comandando o destino do Brasil. No governo Fernando Henrique, o escândalo da compra de votos para a aprovação da emenda da reeleição e o escândalo da Sudã. Vamos então para o governo Lula. Nos deparamos também com inúmeros escândalos, como, por exemplo, o caso do Propino Luto, conhecido como o caso Rodrigo Silveirinha, escândalo dos bingos ou o caso Valdomiro Diniz. E o pior de todos, o escândalo do mensalão. Com tudo isso, o ex-presidente Lula continua em alta. No governo Dilma já caíram 5 ministros envolvidos em corrupção. E agora surge o caso Carlinhos Cachoeira, que além do senador Demóstenes Torres e outros parlamentares, parece que chegará ao PT e ao governo Dilma, pois a empresa Delta, ligada ao Cachoeira, é a responsável pela maior fatia das obras do PAC. Com tanto escândalo e o povo sem memória na hora de votar, podemos dizer que Deus é mesmo brasileiro, pois caso contrário, não teríamos como ter ultrapassado tantas crises e a recondução a cargos públicos e tantos políticos envolvidos nos escândalos. Escândalos em série. Uma coisa terrível. No caso do Paulo Maluf, a memória dele funciona muito para ele identificar a data de aniversário de eleitores, correligionários, companheiros de partido. Não é tão eficiente assim, tanto que ele esqueceu o saldo de 442 milhões de dólares que ele possui no Citibank das Ilhas Jersey, no Canal da Mancha. O banco revelou, deu até o nome dos depositantes, ele diz que não tem. Foi uma omissão ou um erro do banco, creditou um dinheiro que ele não tinha direito a ele. Mas, em face da memória, é fundamental porque tudo é relativo. É a memória que dá a todos nós um sentido comparativo do passado, do presente e um instrumento de análise poderoso para os acontecimentos e para o comportamento humano. Na política também, nem todos os exemplos são negativos, alguns são trágicos, mas significaram um marco importante. Veja o caso, por exemplo, do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, nos porões do DOI-CODE de São Paulo. Obrigou o presidente Ernesto Geisel a substituir o Edinardo da Silva Melo, comandante do segundo Exército, por Dilermando Monteiro. Foi o início de uma descompressão. Mas a memória é essencial ao ser humano e, às vezes, até nos dá a capacidade analítica de rever uma série de fatos. Os eleitores precisam ter essa capacidade analítica para não cair no erro que cometem quando votam, por exemplo, num homem como Paulo Maluf. Bom, minha gente, mas com muitas novidades, estaremos de volta no próximo domingo com a presença do nosso deputado Gerson Berger e do jornalista Pedro do Couto. Até o próximo programa, às 12 horas, aqui na CNT.